Bem-vindo a mais um episódio da Womancast, porque a gente acredita que o lugar da mulher é onde ela quer estar e onde ela escolhe estar. E eu e minha grande parceira aqui, Solange Frazão, gente, repararam alguma Não, coisa? gente, foi muito bom. Vamos contar logo? Vamos Beijo, contar. Adriana. Conta. Adri Restum. Ó, a gente não combinou nada. Correria. Estamos fazendo várias gravações aqui pro Woman. De repente, eu olho no cabide uma roupa. Eu penso que é a minha, mas aí eu olho no outro cabide a mesma roupa. É a dela. Então, nós trouxemos a mesma roupa que é da roupa. SMK, que é da nossa amiga Adriana Restum, que não pôde estar aqui hoje, mas Dri, ó, já fica aí o convite e intimação, né? Levantando só um E olha só, pra vocês verem. Olha só. Aí eu falei, Sol, e agora? A gente repete a roupa ou coloca igual? Colocamos igual, né, Sol? Ah, tá muito bom. E a nossa convidada de hoje, ela é pra lá de especial, gente. Ela tem um corpo espetacular. Olha, eu tenho certeza que você vai se identificar com essa loira maravilhosa. Quem sabe quem é? A loira do Tchan. Ai, Sheilinha! Olá, meninas! Prazer estar aqui, tudo blue. Inclusive, eu também estou aqui no universo. A sincronicidade é a afinidade de vocês. Energia. Vamos fazer uma coisa, todas nós? Tirar o fone? Agora, tchau, Sam. Tchau. O Sam é o nosso super aqui produtor. Eu sem bater cabelo não sou eu. Então volta. Gente, dá um glamour isso aqui, sim, só que dói o ouvido pra caramba. É que os meninos não sabem que além do brinco aqui tem a parte, o ferrinho, né? Então fica assim, ó. Sheila, seja bem-vinda aqui, a nossa famosa, conhecida como loira do Tchan, mas a gente sabe... Como a nova loira do Tchan. A nova. Eu tenho 44 anos e o título de nova loira do Tchan. A nova, mas existe uma mãe, uma mulher, uma empresária e agora a avó, né? Postiça, é isso? Eu falo que são meus netinhos, que são os filhinhos da Bela, filha do Fernando, meu ex-marido, e aí a relação se cria, os vínculos se criam. Quando ela ficou grávida, eu falei, Bela, desculpa, eu vou me sentir eternamente um pouquinho vó. Ela, não, você pode, Xé. Tanto é que eu fui conhecê-los, aí eu falei, não tem como... Eles vão em casa com a Brenda, porque minha filha é tia, né? Vai falar tia Sheila? Não, vai ter que falar vovó. Muito cedo ainda, Sheila, com essa carinha da nova loira do Tchan, né? Eu vou dizer que é um prazer estar aqui, mulheres que eu admiro. Essa daqui, então, tantos trabalhos, tantos eventos. Eu falo que a Solange, ela é a prova viva do que... Viva. E por muito tempo. Do que tem que fazer, na real. Porque uma coisa é a gente ler, né? Crianças francesas não fazem birra. Eu vou lá, beleza, eu compro para educar a filha, mas na prática não funciona. Tem coisa que é na prática. Aí eu conheço essa mulher, a gente vários desfiles, vários eventos. Eu lembro uma vez, ela com essa voz doce, essa lábia doce, a gente algum trabalho sem tomar café da manhã lá no aeroporto. Vou comprar um pãozinho de queijo, você quer? Não, né, Xê? Eu não, tão claro que nem o pãozinho de queijo escapa. Não, né, Xê? Tão óbvio. Ai, meu Deus, eu acho assim, gente, eu sou a prova viva de que é possível, né? Então, quando eu falo que é possível, por favor, vocês têm que me seguir, têm que seguir as coisas que eu faço. Sigo. Acabou. A Sheilinha segue, Catinha segue. Eu sigo não só pela questão ali do resultado do corpo. Eu te sigo, mulher, porque você é uma inspiração em todas as áreas. E assim, é verdade. E depois que eu li o livro, eu fiquei mais apaixonada ainda, porque lá na psicologia, nas minhas formações, toda ali uma apresentação social, que a gente chama de máscara, tem uma coisa por trás, né? Eu ficava assim, no sorriso dela o tempo inteiro. Aí quando eu li o livro, que é o momento que você tá cabisbaixo, teve um fom na vida, aí o seu pai fala assim, põe o seu sorriso. Quando você põe o sorriso, tudo acontece. Eu falo, agora sei porque o sorriso ali, o superpoder. Não, o sorriso é um poder, eu acho, para tudo. É uma porta que abre, o sorriso é um elogio, o sorriso é um carinho para alguém. Então, você sorri para alguém, você alegra o dia de alguém. Né? É uma iluminação mesmo. E volta. Tudo que a gente oferece, né? Somos aquela energia que a gente sabe. Então, o sorriso é uma energia que volta. Né? Então, você sabe que uma vez me contaram a história do porquê o aniversário ali, o parabéns e o aplauso, que muitas pessoas na vida, elas só recebem o aplauso no dia do aniversário.
Olha que privilégio a gente que trabalha com palco, né? Sempre fui tão aplaudida quando me contaram essa história. E sempre foi uma experiência tão forte, assim, o tempo inteiro, que eu nunca tinha analisado. Imagina, algumas pessoas não recebem o aplauso nunca só no aniversário. Então vamos nos aplaudir. Todas vocês, mulheres, ó. Se aplaudam, porque realmente um sorriso, um aplauso, uma palavra. E assim, quando a gente vai ficando mais velho, vai fazendo mais sentido. Porque tem coisa que você fala, é papo de velho, mas aí quando você vai ficando, você fala, mas é lógico, porque você vai entendendo o significado. Mas tem umas coisas que você pode ouvir, que não entende. Não. De repente, você vai se dilatando e as experiências começam a fazer sentido. E algumas falam, daí eu converso com planta hoje. Eu também, Sheilinha, mas assim, verdade. Ó, e tem mais uma do sorriso, tá? O sorriso, além da gente passar para o mundo essa mensagem, a gente passa a mensagem para o nosso cérebro também. Então, te dá confiança. Eu lembro, nos concursos que eu participei de Miss, eu falava assim, o meu diferencial é o sorriso, então eu vou sorrir. Né? Porque eu sei que eu vou ganhar. Olha a confiança que você tem, né? Mas tá bom, a gente não, mas acho que o sorriso completava. O que adiantava o corpo se eu tivesse assim? Né? E aí? Não, então eu acho que o sorriso, ele é parte e ele é o principal que a gente tem, né? Faz parte, mas é o principal. Eu lembro da Sheila, no dia do concurso da Loira do Tchan, lá, porque eu assisti, eu sou muito, assim, noveleira, adoro programas, adoro TV, eu vejo. E aí eles anunciaram, né, vão escolher a nova Loira do Tchan. E eu fui assistindo as seleções, né, eu falava, ai, não, essa não. Aí, de repente, chega essa aqui, tão graciosa. E eu tinha certeza que ela ia ganhar por conta da simpatia. É isso. Obrigada. Mas Sheila, você ganhou por conta disso. E outra coisa, a sua simplicidade. Eu me lembro, você errava no português muito. Nossa, tem um programa que eu falo no Fantástico, assim. Errava no português, mas você era a única. Aquilo não interessava. Sabe? E aquilo, quando você erra, né, e você assume, ou então você mostra a sua verdade, você mostra a sua simplicidade, humildade, você contava das suas coisas, da casa, da onde você morava, do seu irmão, enfim. E era a coisa mais linda que a gente podia ver, né? Então, essa pureza... Que as pessoas falam, assim, que me acompanham, que quando me vêm dançando... Chega até as pessoas o tanto que eu sou apaixonada. Eu sou muito... Tem hora que eu falo, tá bom, já deu, já cansou, já tem lesão, já dói. Então. E assim, pior que eu tô ficando mais apaixonada ainda, porque eu não sei quanto tempo que vou dançar ainda e tal. Então, quando eu entro pra fazer aula, assim, e tá muito especial porque a dança sempre teve um lugar de performance para as pessoas. Comecei a trabalhar, mesmo antes do Tchan, eu já trabalhava com a dança. Então, a dança acabava sendo, né, para a pessoa... Eu danço desde os 4 anos. E olha a função da dança na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito introspectiva. Podem não acreditar, mas eu era tímida, eu era introspectiva. Eu lembro, assim, a dificuldade de... Chegava alguém em casa, assim, a vontade de entrar embaixo da mesa para não conversar com as pessoas. Eu fui criada numa creche. Só que na hora de final de ano, que tinha as dancinhas, já tinha que dançar na frente. Eu já ficava, se eu me colocassem para trás, eu não dançava. Minha mãe fala que desde pequenininha tinha que dançar na frente. Então, a dança, ela me ajudou nessa construção social de conseguir olhar para os olhos da pessoa, o seu sorriso de superpoder. Eu tenho claramente que a dança é essa. Não estou falando de superpoder de dançar melhor ou não que ninguém, mas como foi forte para mim essa relação de palco, essa relação de ser olhada, essa relação de, no palco, eu conseguir olhar nas pessoas, olhar. Eu falo que meus olhos, eles saíam do chão, e eles iam para o horizonte, que me dava esse superpoder. Então, essa sempre foi uma experiência muito forte. Essa confiança, né? Isso, mas em 4 anos não tem como a gente elaborar. A vida sempre foi assim. Colocou eu para eu ter a experiência, hoje eu consigo falar mas até então minha vida se joga e vai. E aí eu comecei a dançar com 4 anos, que era o sonho da minha mãe. Em que cidade? Aqui em São Paulo mesmo? São Paulo. Daqui. Tá. E o sonho da minha mãe era ser bailarina clássica. E na época, imagina, os meus avós não deixavam, que não era coisa de futuro, dançar era coisa de mulher da vida, aqueles preconceitos todos. E eu sou a única filha mulher. Então, quando eu nasci, minha mãe já vai ser bailarina, mas eu nunca gostei de balé clássico.
Odiava. Aí eu lembro um dia que meu cabelo soltou e já fui pro jazz, eu rebolei. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu tenho essa sensação muito viva dentro de mim. O dia que eu me encontrei com a dança, assim, que já foi com uma coisa mais swingada, nada de muito balé clássico. E aí, com 12 anos, eu comecei, com 12 anos eu já era aquela, quando a professora faltava, eu dava aula de baby class no lugar dela. Com 15 anos eu assumi uma turminha de balé, com 16 anos eu era professora já de balé e de jazz. E aí eu fui construindo. Eu fui do Balé Municipal de São Paulo fazer balé moderno. E foi incrível essa experiência, porque eu lembro que teve uma seleção para escolher umas meninas. Eu fui selecionada para esse dia, tal, para esse espetáculo. E era um lançamento de um trabalho do Guilherme Santiago, os cantores sertanejos. Eu dancei para eles, tal, tive algumas experiências assim. E aí, depois no concurso, eles estavam, num dos dias que foi uma das eliminatórias, eles estavam para fazer uma apresentação. Só que nessa fase do concurso, a gente já estava, tipo, estourada, todo mundo já reconhecia a gente na rua. Ele olhou para mim assim, não lembro qual dos meninos, que olhou para mim e falou, oh, você passou a gente, hein? A gente tá aqui na peleja ainda e você já voando. Então, a dança me deu essa construção social, profissional, de todos os âmbitos, foi muito importante. Até que, em 98, foi o concurso do Tchan. Só que nessa época eu estava morando na Bahia, porque o lugar que eu dançava em São Paulo, chamado Reggae Night, eu já fazia as lambaróbicas. Lembra lambaróbica? Gostei. Tava uma febre de lambaróbica, eu era do grupo de dança da Reggae Night. E não tinha, né, rede social. Então, pra gente passar as coreografias novas, a companhia ia para Porto Seguro, comprava o CD, aprendia as coreografias e, enfim, é assim que a gente divulgava o trabalho, as danças. E nessa época que eu estava nesse processo, eu fui para ficar uma semana com um grupo de dança na Bahia. Quando eu pisei naquele lugar, eu falei, nem sonhando que eu volto, não volto. E nessa brincadeira eu passei mais de 4 meses. Quando eu cheguei lá na Bahia viver dançando, eu falei, eu não quero mais nada da minha vida. E eu lembro que eu não tinha um puto, assim, eu ligava assim pra minha mãe, ligava no orelhão lá, porque nem tinha telefone. Mãe, eu tô ganhando muito dinheiro, mãe, eu vou comprar meu carro, mãe, eu preciso ficar aqui. Mentira, né? Eu dançava na beira da piscina, num hotel pra ganhar hospedagem, dançava lá nas cabanas, em troca de comida. Eu não tinha um centavo e tava morando assim, só de permuta de dança, dança, dança. Então, quando a Carla anunciou que sairia e ia ter o concurso da Loira do Tchan... Foi lá? Foi no Nordeste? Ou foi aqui? A seleção? Não, foram os maiores estados fizeram sua seleção e escolheram, acho que de cada lugar saíram 8 meninas. Tá. Então, eu fiz por São Paulo, mas cada lugar tiveram as suas candidatas. E essa brincadeira do concurso foram 4 meses até esse dia que você está falando. Então, foi muito sofrido, foi muito doído. E eu não tinha telefone, então chegava a notificação que eu passei, né, na fase diante, através do correio, que era um Sedex que mandava. Sedex? Telegrama. Sedex nada, telegrama. Aí teve uma semana que eu acho que chegava na quarta-feira e nós tínhamos que, né, se apresentar na sexta, uma coisa assim. Não lembro perfeitamente, mas eu lembro que não chegou esse telegrama. Eu, mãe, não passei. Foi um drama na minha vida. Porque o correio entrou de greve. E ai, chorei, até que chegou de última hora, assim, eu não tinha carro, o concurso lá na Imigrantes, na Ilha de Cap. Imigrantes Anchieta, não lembro qual rodovia. É a mesma coisa. É a mesma? Enfim, mas quem não tem carro é longe pra caramba. E na época eu tinha um namorado que ele tinha carro e ele era corretor, ele tava pra vender, assim, um imóvel. Mas se você não me levar agora, eu vou perder o concurso. Ele largou a venda, me levou, e aí foi a última eliminatória em São Paulo, foi desse jeito, assim. Então, nessa experiência de concurso da Loira do Tchan foi muito forte pra mim. E na época, olha que louco, eu tinha aquelas coisas que os anjinhos da guarda, né, nos pegam e nos levam, eu acredito muito nisso. Muito. Na época, eu tive um convite para dançar no Japão. E o Japão, eu dançava na Reggae Night, tipo, o salário do Japão ia ser 10 vezes maior do que o salário que eu ganhava. Eu falava, não vou participar desse concurso. Mas, nossa, o seu salário, você dançar no Japão.
e alguma coisa já no meu ouvido, que hoje eu entendo que é o meu anjinho, assim, vai participar do concurso, vai. E eu deixei várias coisas grandes, que para mim eram bem grandes, assim, pelo concurso. Então, tiveram vários perrengues que eu tenho certeza que era meu, ninguém podia ser a melhor que tiveram. Claro, nem malhava, meninas incríveis, com aqueles corpos que a gente fala, não tem como ser mais bonita que essa. E era meu. Tinha a menina que dançava melhor, tinha a menina mais bonitinha, mas no conjunto da obra era pra ser meu. Você sabe que você falando me veio uma ideia aqui sobre dom e talento. Você tem o dom da dança, porque desde pequena veio, né? E você também desenvolveu como talento. Eu acho que esforço, eu entendo isso mais como talento e esforço, né? Porque o talento escreve até a página 1, mas a dedicação aí escreve o livro inteiro. Aí vem o dom, mas se não tiver ali o esforço para desenvolver esse talento... Eu também acredito nisso. E assim, eu fiz artes cênicas, depois isso era muito falado, porque as pessoas que vinham com muito talento acabavam não se empenhando tanto quanto aquela que não tinha talento, acabava que a outra ia muito mais longe. Então, isso a gente sabe, é muito claro que quem fica na zona de conforto, né? Aí, para o pessoal jovem, que tem que ter dedicação pra gente chegar. Por mais que você não programou, você se dedicou, você foi, não perdeu. Com certeza. Deu um jeito de chegar se empenhou, fez a sua parte da melhor. E uma vez eu fiz uma palestra falando sobre isso, que a gente às vezes quer só dar importância para as coisas grandiosas. Esse dia, 31 de agosto, foi o grandioso. Mas o passo mais importante foi eu sair de casa e ir lá no Jardim Mira, pegar um ônibus e fazer a inscrição. Isso. Então, a gente esquece que, né, para chegar lá tem os passos. E a decisão que eu tomei, que foi a mais importante da vida profissional, foi fazer a inscrição da Loira do Tchan. Porque o resto foi consequência desse dia, mas eu lembro direitinho, assim. Era uma fila grande, viu? Eu lembro que eu cheguei lá... Acho que era Lojas Americanas, não sei. Não, Loja Americana existe. É uma bandeira que nem existe mais. E aí eu fiquei lá no final da fila e a gente acaba olhando para todo mundo e fala, não é possível que eu vá ganhar, gente. É muita loira. Eu lembro que a fila era muito grande. Isso porque era a fila de São Paulo, né? Imagina se fossem, né, todas as lourinhas juntas numa fila, 3.500 meninas. Nossa, que maravilha, gente. A Brenda é nessa geração TikTok, então... Ela gosta, ela não gosta. Ela tá com quantos anos? 9. Ela se empolga com as amigas, mas ela não é que nem eu, que a qualquer momento eu lembro que minha mãe, vai lavar a louça. Eu tava lavando a louça, mas qualquer coisa eu já começava a distrair e já ia dançar. Eu me distraía muito com a dança, até hoje. Assim, hoje aconteceu isso, eu coloquei uma playlist de Cheiro de Amor, uma playlist antiga. Eu lá maquiando e... aí eu largo o pincel e começo a dançar, mas eu acho muito legal isso, porque aí se eu tô triste, eu ponho a playlist certa, eu sei que esse é um recurso muito bom meu, muito bom. E aí depois que eu comecei a estudar e fui fazer minhas formações em bioenergética e tal, depois estava fazendo psicologia, eu comecei a pegar todas essas experiências que a vida, né, me colocou e eu fui primeiro experienciar no corpo. Depois eu fui ter um entendimento, eu sou tão apaixonada pela minha história, mas não é uma paixão narcisista, um pouquinho, né, Leonina? Mas é no lugar de entendimento do quanto isso é saudável, quanto é importante do que você falou, né, na questão neurociência ali, todos os aspectos. Muito. É porque para ela chegar aonde ela chegou, ela tinha que acreditar e tinha que ir. Foi só intuitivo. Então, isso é muito legal para você que está assistindo. Por isso que a gente tem aqui o nosso Womancast, porque é muito bom, isso abre tanto, isso oferece pra gente tanta experiência, né, Sheilinha? Você hoje é um exemplo, uma inspiração para todas aquelas que dançam e não acreditam, né? E assim, você tá numa fila de 3.000 pessoas, é confiar muito em si, né? Falar assim, puxa vida, mas eu posso. Eu posso. E não falo só em dança, mas a inspiração de persistir. Porque a hora que a gente já vê uma fila dessa, eu mesma olharia e falaria, acho que não vou ficar aqui não. Eu confesso, eu entrei pra ganhar um carro. Porque era assim, teria a ganhadora e as 8, né, ali, as meninas finalistas, 3 seriam contratadas pro grupo O Bicho da Cara Preta, que é a produtora que detém o Tchan e outras bandas também, e as 8 ganhariam um carro.
E nessa época eu tava nessa peleja aí de dançar na Regnar, tinha que esperar o ônibus voltar. Então eu trabalhava, ficava lá no metrô, no ônibus, esperando o ônibus voltar para ir para casa. Então era muita relação. Eu falava, eu preciso de um carro, não dá. Então eu entrei para ganhar um carro. E foi muito legal, porque imagina, para ganhar um carro, ganhei essa história, ganhei a loira do Tchan, veio de presente, assim. Máximo, que coisa. E como foi para você, no momento que ele anunciou que você ganhou? Vocês não acreditam o que eu fiz. Eu saí correndo pro banheiro e me escondi. Eu fiquei lá no banheiro e falei, meu Deus, e agora? Aí eu pedi pra chamar a Carvalho. Falei, Carvalho, eu não sei se é a loira do Tchan, Carvalho. Ela deu risada, porque o concurso dela tinha sido 1 ano antes. Então, foi muito recente, a mesma experiência. E eu lembro que eu fiquei, assim, morrendo de vergonha. Assim, eu tinha muita vergonha de abrir a porta do banheiro, porque aí então ia ser a apresentação. Já tava aquele monte de repórter esperando, aquele monte de contrato para eu assinar. E minha mãe lá para assinar também, porque eu tinha 19 anos. Ia fazer a Playboy, minha mãe teve que fazer um documento. E aí eu lembro que eu fui pro banheiro esconder. Se esconder, olha só. Olha a reação. Primeira reação. É porque, assim, por exemplo, quem eu vejo aquele quadro do Faustão, né, do telegrama não, da história, como chama? Que apresenta a vida inteira. Arquivo Confidencial. A gente vê ali, né, o cantor, então, que é cantando de barzinho, não sei o quê. Era uma construção demorada. O meu, por mais que a dança estivesse na minha vida desde sempre, mas eu nunca me imaginei, assim, famosa. Foi muito rápido. Então, da periferia de São Paulo, ali, Cidade Ademar, pá! No grupo mais famoso do Brasil, sendo uma das pessoas mais... E aí, Geilinha, você foi embora? Você foi embora com o grupo? E aí, tchau, Eu já estava fora, assim. Já tinha dado tchau pra minha mãe. Quando estávamos em 16 meninas, o Tchan já pegou um lugar para nós ficarmos e já... entendi. Ficar ali com eles até o final. E assim, tanto eu quanto a Dani, que foi a segunda colocada, nós fizemos o mesmo conteúdo. Então, assim, foto de CD, toda a matéria foi feita duplicada, tanto minha e da Dani. Então, a que ganhasse, já estava tudo pronto, e tadinha daqui não ganhasse, né? Aquele material foi descartado. Então, a gente já estava trabalhando muito. Tanto é que, assim, quando ele anunciou, loira do Tchan, o pessoal pergunta, e aí, depois dessa reação de me esconder, eu não tive tempo para elaborar, porque foi tanto trabalho. Na mesma semana eu viajei para o Havaí para fazer a Playboy e o clipe do Tchan. Então, além de ser muito compromisso ali mesmo pra gente, foi muita experiência que não tinha que ficar pensando muito. Eu lembro que eu chorei horrores, porque na primeira semana no Tchan, eu lembro que no avião, coloquei o fone, as musiquinhas havaianas, indo para o Havaí. E eu chorava. Então foi muito forte, assim, de experiência. Até a poeira baixar, eu respirar, entender. Foram 2 anos. O que mudou, né, nesse momento? Tudo bem, eu acho que você deu um grande salto, mas o que mudou ali dentro? Qual era o seu sonho naquele momento, assim, ajudar a sua família? Você começou a ganhar dinheiro ali? Sheila, empresária, aquele negócio começou a crescer? Eu lembro que o primeiro salário eu peguei, foi... Comparar, assim, hoje eu tenho noção que foi muito pouco, porque não tinha, a gente ganhava pouco. As pessoas pensam que eram milionárias, não era. O salário da gente era de dançarinas, mas eu lembro que eu peguei, assim, eu me abanei um monte. Não tinha Pix, eles me derem dinheiro, assim, aí eu comprei uma televisão, um vídeo, daí era videocassete, porque eu ia morar sozinha, eu nunca tinha dormido sozinha num quarto na minha vida. De repente eu me vi lá em Salvador, tendo que morar sozinha. Então, foi bem difícil essa transição de ficar sozinha. E eu lembro que na época eu tava bem folgadinha. Eu era daquelas que tava olhando por quê? Sabe, assim? Eu sei. Você e aí, de repente, eu era... Minha filha, Bruna. E, de repente, todo mundo me olhando e admirando. Eu comecei a ganhar pessoas com minha tatuagem. Você sabe que eu comecei a ter esse compromisso com os fãs. Eu falei, eu preciso ser melhor do que isso. Eu comecei a ter esse compromisso em ser melhor para ser merecedora desse amor. Isso é muito... Essa experiência, essa sensação, tenho muito claro, assim, do que mudou internamente. Eu falei, eu tenho que merecer isso. E aí eu comecei a ser uma pessoa muito mais humana, ser mais carinhosa. Eu comecei... Atenciosa eu sempre fui. Eu não tinha fã, né? Então, não tinha essa relação, né, para eu entender. Mas eu lembro essa sensação, quando começaram
as pessoas me abordar e chorar por mim. Eu falei, putz, eu preciso ser muito melhor. E eu comecei a me trabalhar a partir daí para ser merecedora. Ai, que massa. Olha que linda essa Que virada. linda. E aí, mas o que você fazia, assim? Você Trabalhava. foi com estudo? Você foi com estudo? Não, eu tinha terminado o 2º grau, né? E aí deixa eu ver, terminei o 2º ali com 18, com 19 Sim. eu tava no concurso, não teve muito teve tempo, mas uma das coisas também que eu falei, fechou o ciclo no Tchan, uma delas, né, foram várias, era voltar a estudar, eu queria muito continuar minhas formações. Sim. Teve alguma coisa engraçada e também teve algum perrengue que você lembre, assim, uma coisa assim, nossa, meu Deus, olha o que aconteceu. A gente quer saber do engraçado, do perrengue, de tudo. Imagina o tanto de... Não, e deve ter, né? Eu lembro que eu tenho mais isso claro quando eu casei com o Fernando, eu comecei a lidar mais com poder social diferente, porque até então eu namorava o Alexandre Pires tinha uma história muito parecida com a minha, tinha muita grana, mas era igual. Quando eu comecei a me relacionar assim com o Fernando e conhecer as pessoas, eu dei muito mais gafe do que no Tchan. Do Tchan tem perrengues, mas não tem tantas gafes. Quando eu mudei assim, comecei a me relacionar com o poder social, eu dei muita gafe em relação a isso. Do Tchan foi coisa, deixa eu ver, assim, eu lembro que uma vez foi muito constrangedor e graças a Deus não tinham celulares gravando. Tem aquela música do Tchan, olha a lua, olha a lua, olha a lua, e é muita energia, você só vai, e o meu top, pum, saiu, assim, mas não é que ele abriu, ele pulou. E assim, a gente tem umas reações, né, tão idiotas. Ao invés de eu simplesmente ir pro camarim, eu fiquei no palco. Aí o jacaré olhou e me empurrou pro camarim e falou, ele me chamava assim, a doida. Ou assim, a doida, por que você não saiu? E eu lembro que essa vez foi muito constrangedora, porque não foi que eu tava ali pra fazer playboy, né? Eu tava dançando e o top pulou, assim, quando você me pergunta, assim, de bate-pronto, essa foi muito constrangedora. E depois eu fiquei umas 3 músicas sem entrar, que eu tinha que entrar com vergonha de olhar para as pessoas, e depois todo mundo assim, olhando, né? Pra ver se você cai de novo, porque o top era muito... Né? Tipo, tomara assim, que caia. Mas deixa eu ver. Teve uma coisa constrangedora, assim, que foi eu cantar. Pronto. Teve no esse programa? CD. Não, o Tchan teve um projeto que era o funk do Tchan. Aí ele chegou assim e falou assim, ô Loura, que eles me chamavam Loura. Ô Loura, a gente vai gravar um CD, aí vai todo mundo cantar. Eu falei, tá bom. Porque até então, juro, eu não tinha, sei lá, que você é muito novo, a gente não tem noção mesmo das... Né? Vamos cantar? Eu falei, beleza. Eu cantava com meus irmãos lá em cima da laje. Eu fui desse jeito. Aí a gente cantou. E até hoje, quando eu tô meio mal, assim, eu escuto eu cantando, porque eu dou tanta risada. É muito... E assim, eu lembro que na época o Alexandre tava pondo CD, tava pondo voz no CD. E quando eu ia pro estúdio com ele, ele passava, sei lá, 7 horas colocando voz em uma música. E quando eu cheguei pra gravar, aquela equipe inteira, né, aquela coisa séria, aquele microfone, aí eu entrei, aí eu cantei a primeira vez, valeu, de primeira? Eu tô dispensada. Não, valeu, Sheila. Eu não sei se era tão ruim. Não vai adiantar. Eu lembro que foi de primeira, mas eu ria tanto. Eu falava, você não sabe cantar. Eu coloquei de primeira. Coloquei voz de primeira, mas... E aí hoje eu escuto, eu vejo quanto... Eu não gosto mesmo, assim. Tem motivos pra não gostar. O que eu achava que era brincadeira, hoje é constrangimento. Não precisava passar por essa. Mas às vezes eu ponho pro meu sobrinho, eles morrem de rir. E aí eu transformo em piada, né? Mas isso foi pro público? Foi, sim, deu CD vendido, Funk Tchan. Você colocar aqui, Spotify, Sheila Mello cantando Dança da Motinho. Não aconselho. Vocês vão ter o desprazer. E aí teve uma música... Tinha uma música, um tal do Pikachu. Tinha um tal do Pikachu, o nome da música. Era... Sei lá, eu e a Carvalho. Aí tinha um tal, me chama pra sair, olha que decepção, me leva pro cinema pra assistir um Pokémon. Enfim, aí a gente contando a história que tinha que gemer. E assim, eu dou muita risada, eu não consigo segurar a risada. Era eu e a Carvalho, uma olhando pra outra cantando. Se tivesse só eu e ela, que fosse encontro de amigas, tudo bem, mas a cena era muito séria. E não tinha Instagram. Hoje em dia as pessoas fazem coisas
isso virou normal, mas não era normal essa pagação de mico. Virou com as redes sociais. Então, a gente, uma na frente da outra. Gente, é muito bom lembrar dessa cena, porque ficou nessa caixinha de vergonha. Você foi pra fazenda também, né? Eu fui. E aí, como é que foi a experiência? Foi ótimo, acredita? Foi um casamento ali. Não, mas foi mais que isso, porque quando eu fui convidada para a fazenda, eu estava fazendo faculdade de psicologia. E eu tinha um professor que ele também fazia coach. Aí eu conversei, falei, ó, Ricardo, eu vou para esse projeto, me ajuda. Porque eu não fui... Eu acho que o grande barato de você saber o que cada um quer ali dentro, né? Sim. Eu já tinha um sucesso, então eu fui para um contrato profissional. Então eu consegui fazer um contrato legal já de entrada. Sim. Então eu não fui para me expor, então eu trabalhei muito ali esses exercícios e foi muito legal porque eu fiz um laboratório comigo. Porque tinha pessoa tentando tirar do sério e eu lembrava dos exercícios, eu lembrava da ferramenta. Aí é muito legal a gente ir para esse canal mental, que a gente sabe que tem ferramenta para lidar com as emoções. Porque eu lembro que eu tinha assistido a primeira edição, eles tinham me convidado e eu não aceitei. Aí, quando eu assisti, foi muito engraçado. Eu lembro uma cena direitinho, que a Mirella, ela dançou. Tinha uma semana, aí ela dançou com a música de um jingle, de algum produto, e ela chorou de emoção. Falei, ô Mirella, você deu uma exagerada. Eu achei que aquilo tinha sido exagero, até chegar a minha vez. E a gente fica sem música, né? Sim. E assim, é sem música. É sem música, lá na fazenda é sem música. Aí eu lembro que na primeira semana, assim, a primeira música que eu ouvi foi alguma música de jingle e eu não chorei. Eu falei, ai, meu Deus. Caramba. Porque lá a emoção tá em outro lugar, né? Aqui a gente é um recorte social. Eu tava na minha casa, então aqui é um recorte muito pequeno. Lá, apesar de que eu não esqueci nenhum momento que eu estava sendo gravada, dilatam as emoções. Eles sabem fazer isso. Né? É muito estranho. Mas foi ótimo, porque eu tinha acabado de passar por um treinamento que eu falei, eu vou usar, vou ser cobaia da minha mente, assim, de mim. E foi muito legal. Eu saí de lá, não tive uma briga, sabe? Tem um vídeo que as pessoas falam assim, olha o diabo entrando no corpo da Sheila, no YouTube. Eu falei, gente, como assim? Aí eu fui ver, e não era um exercício de autorregulação. Então eu tava lá fazendo minhas coisas de corpo, que não tinha nada a ver com mais nada. Era uma ferramenta que deu certo. Ah lá. Tá vendo? Inteligência emocional. Inteligência emocional, isso aí. E o legal. E eu pude treinar isso lá em todas as esferas, né? O dia inteiro, assim, o tempo inteiro, né? É muito, muito, muito difícil. A minha fazenda, a gente fala que deve ter sido engraçado, as pessoas não devem ter gostado, porque o único romance que teve foi eu e o Fernando, e eu também tinha colocado no pacote que eu não iria pra baixo do edredom, e não fui, então foi o único romance que não teve beijo, tinha uns dedinhos assim, tinha vontade, mas eu falei, eu não vou me expor nesse nível. Sim, maravilha. Muito bem. Legal. E os projetos agora, como estão? Tá ótimo, assim, eu tenho agora uma parte empresarial que entrou na cena depois de muito tempo, porque até então a marca Sheila Mello, ela ficou muito forte, graças a Deus, e a vocês que votaram nesse dia em mim. Então foi sempre uma demanda muito grande dos trabalhos que a gente faz com a nossa marca. Aí chegou uma hora que eu falei, eu tenho que expandir, então eu tenho alguns negócios que não levam a minha marca, que estão correndo como empresária, entendeu? E também tenho a minha parte, eu tenho uma produtora onde eu trabalho, meu irmão é meu empresário, que eu tenho vários segmentos de produtos e que, graças a Deus, tá indo bem. Sheila Mello deu bem certo. Nossa, muito. E é isso que a gente almeja, né? Que isso Mas eu tenho vontade ainda de trabalhar com o corpo no sentido de ser cuidadora. Eu fiz uma formação em bioenergética e estava fazendo em psicologia, mas não para ser psicóloga, para me dar mais ferramentas para saber trabalhar o corpo. Eu tenho essa vontade, assim, e hoje eu estou me formando. Dentro da dança, não? Não é. Vai ter dança, mas nada é com olhar performático. É um olhar, né, de conhecimento, mais terapêutico, mais de autoconhecimento mesmo. Tenho muita vontade de trabalhar com isso um dia. Muito bom. Você acha que hoje as mulheres... Qual seria, assim, o seu conselho para que elas melhorassem esse autoconhecimento, né, essa autoconfiança, isso? Você acha que elas teriam que fazer todos esses cursos, né, buscassem essas ferramentas? Ou, enfim, vão para a música...
Que conselho você daria? Porque tem muita gente assistindo e o que a gente quer passar, Sheilinha, é isso. É uma ajuda para essas mulheres se gostarem mais, né? Se é muito autovalorizarem. A gente falar isso de hoje em dia, porque ao mesmo tempo que tem muita ferramenta, a gente está vivendo um momento que nunca foi vivido antes, com redes sociais, que está deixando a galera surtada. Então, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa, tem muita coisa que ali é comparativo, principalmente o comparativo em redes sociais, eu acho que é o que está sendo mais maléfico. Uma frase que me ajudou muito, assim, uma frase... Não estou em terapia agora, mas fiz terapia. Até para minha formação era obrigatório fazer terapia. Depois eu não quis parar, né? Até porque depois teve um divórcio, eu fui alimentar a minha alma ali, elaborar minhas emoções. E nesse processo eu escutei uma coisa bem importante, que é o sentido assim, a gente tem que ter nossas inspirações. Essa inspiração, ela serve também para ser a luz no fim do túnel. O que seriam essas inspirações? Então, é uma mulher que tem uma fala que você admira, que tem uma história legal, né? Você confiar a crítica não a todo mundo. Tem umas pessoas que te ajudam, mas eu não abro, eu não aceito crítica de todo mundo. Eu tenho algumas pessoas que eu ouço, são pessoas que eu confio, porque assim, escutar uma crítica gratuita... Eu lembro que uma vez a gente estava numa peça e o diretor falou, gente, tome muito cuidado com crítica. Ele deu um exemplo muito legal. Porque assim, a gente fica lá 6 meses elaborando, posição de palco, não sei o quê. Aí vem uma tia assistir a peça que gosta do lado esquerdo da pessoa. E a pessoa tá fazendo a peça do lado direito, aí a tia vai falar, oh, meu amor, a mãe, sei lá. Vira do outro ladinho, porque aquele seu ladinho é melhor. Essa crítica vai ser com embasamento do quê? Do quê? Né? Entendeu? Uma emoção dela, uma coisa que ela... E isso a gente pode colocar na nossa vida. Tem gente que chega para fazer uma crítica, mas se baseando na própria história, que não tem nada a ver com a nossa. Então, a gente fazer esse recorte, esse filtro, eu acho muito saudável, muito saudável. Então, eu parei de seguir muita gente que alimentava minha alma com coisa ruim, com uma coisa, né, exagerada. E assim, não importa que segmento. Eu vendo lá a rede social, sabe? Bateu ruim, eu... deixo de seguir, ou então, para não ficar chato, eu silencio. Deixo de seguir para não criar aquele constrangimento, mas eu deixei de seguir muita gente que estava alimentando minha alma de uma maneira... Vai intoxicando, né? Exatamente. Eu estou me formando. Comecei uma formação em yoga. Eu estou muito apaixonada, porque o yoga tem muita coisa, mas uma fala que eu achei bem importante é o seguinte... Não pense que vocês vão começar a estudar agora, vocês vão colocar muita coisa, né? A gente já pensa aquele monte de livro, vai ter que comprar. Não. É tirar, é desintoxicar, porque a gente já tem dentro tudo que a gente precisa, só que a gente vai colocando esses filtros, o corpo da gente, movimentação, é tudo plena, a gente vai intoxicando da maneira que a gente vive, então tudo que a gente puder desintoxicar é o caminho de estar perto da saúde. Como é isso? Como você alimenta não só ali o corpo físico, né? Como você alimenta a sua alma, isso é muito importante. Então, hoje eu não escuto algumas músicas, eu não vejo mais filme, por exemplo, nem sonhar que eu vou ver um filme de terror. Nem sonhar. Eu detesto. Eu vou ficar alimentando aquela emoção dentro de mim. Detesto. Então eu comecei muito a ter esse filtro e são coisas simples, né? A gente não tá falando de coisas grandiosas, meu Deus, vamos reinventar a roda. Ninguém tá reinventando a roda. São experiências que na prática a gente vê que funcionam e são simples. Todo mundo pode deixar de seguir gente que tá fazendo mal, tá fazendo loucura na sua cabeça. Deixa de seguir, pronto. Eu acho. E deixa de conviver também, né? Deixa de conviver. Às vezes, a mulher, ela se anula tanto. Às vezes, convivendo até com o parceiro. Porque não tem por Muitas onde... vezes, é a maior mas parte milhões, ali, né? Então, assim, é legal trazer vocês aqui. Pessoas que têm esse tipo de experiência, que têm esse tipo de exemplo, né, Cá? É tão gostoso, até as nossas histórias, porque a gente fez um podcast nosso, né? A gente não tava com a mesma roupa, mas a gente... E eu tento ser muito honesta, sabe, Solange? Essa coisa que eu falei que eu... Kátia também. Que eu comecei a ser muito honesta, querer ser uma pessoa melhor... Eu não sou muito de ficar falando, assim, nas minhas redes sociais. Quando as pessoas que conversam comigo falam, mas você tem tanta formação, por que você não, né, não fala mais com as pessoas? Eu sinto que ainda chegarei nessa hora. Mas sempre quando eu falo, eu tenho que ser muito honesta. Então, quando eu tô aqui, é uma palavra do coração, sim, uma palavra... Uma presença real. Tipo, isso é verdade, sabe? Eu tento que nem chega de campanha para eu fazer disso, daquilo, e refrigerante...
Gente, não tem nada a ver, nem com a minha história, eu só não acredito. Por que eu vou falar isso para as pessoas? Então, esse compromisso também, que legal vocês trazerem várias pessoas de vários segmentos e pessoas que deram certo. E dar certo não tem nada a ver com conta bancária, a gente sabe disso. Não é, exatamente, tem muita mãe que a plenitude é ser mãe, eu acho isso lindo. A gente seleciona as pessoas que a gente traz, porque a gente quer realmente exemplos muito sinceros, muito honestos, do fundo do coração, para que a gente possa ajudar as pessoas, né, de alguma forma. Porque o gostoso do podcast, o gostoso daqui, que eu acho, né, das nossas redes sociais, é a gente mostrar uma verdade gostosa para que a pessoa seja mais feliz. Agora, para que você tem que... Para se inspirar e não Isso. se comparar. Porque a comparação, ela Pra realmente quem não você faz tem bem. que intoxicar as pessoas? Isso. Para que você vai, né? Não, dá um pouquinho de alegria para as pessoas, né? Eu falo muito de saúde, muito, mais do que corpo, porque o corpo é uma consequência da saúde. Mas eu falo muito, por quê? Para ajudar. Agora eu tô num desafio de não comer doce durante 13 semanas. Para quê? Para poder ajudar um pouco, para poder, né? Então, a gente faz isso. Sheilinha, o que você faz para ajudar? Né? Eu acho que você encanta com a sua dança, com as coisas que você fala. Mas você gosta, assim, de, por exemplo, falar uma palavra, né? De jogar na rede algo legal para poder ajudar, algum incentivo? Então, eu tive o programa, né, no Sacada com a Amélia, inclusive agradeço que ela participou. Mas por quê? Você não tem mais? Não, era um projeto fechado com 12 episódios, o formato já era esse. E aí tinha essa conversa com o diretor, né? E hoje eu acho que a gente lida muito com isso. Quando contrato uma empresa ali para cuidar das minhas redes sociais, eu tenho essa conversa, falo assim, olha, eu não quero ficar fazendo só idiotice. Eu não quero, sabe, me reduzir simplesmente ao algoritmo, né? Então, assim, essa parte de que eu estudei, de falar da bioenergética, eu não trabalho com isso. Eu tenho muita vontade de começar realmente a passar essa sabedoria, porque eu sou apaixonada. E não é apaixonada porque é legal, todo mundo já sabe, mas é porque tem uma função ali de levar para o caminho da saúde maior do que a gente imagina. Foi muito... Quando eu descobri ali o poder do rebolar, o rebolar, aí ele vai dar autoestima para a mulher. O rebolar, se a gente pensar... Só na questão energética já é incrível. Se você pensar na questão, né, questão ali comportamental, ela é incrível. Se você qualquer questão que você aborde, ela é uma benfeitoria. Então, eu queria começar a trazer esses movimentos com essa outra consciência. Uma vez eu participei de um programa e eu falei de uma maneira muito bonita ali da bioenergética, da minha formação, aí terminou a pessoa falando assim, né? Ai, Sheila, então eu quero dançar com você e você me ensina a ser esse corpão. Eu falei, puta, não consegui deixar ainda o que eu quero. Porque eu sei que quando eu apareço, eu tenho consciência que a minha marca representa, né, a dança, a alegria, a coisa do corpão. Eu sei disso. E não quero deixar porque isso é incrível de conquistar. Eu acho isso incrível. Eu adoro ser bonita, adoro ser gostosa. Não tenho problema com isso. Mas é que também tem outras coisas. Então, eu quero começar a trazer essa consciência dessa história que eu construí através do meu corpo para as pessoas. Muito bem. Incrível, né, Sol? Nosso tempo tá acabando. Sheila, muito obrigada por ter vindo. A gente queria também, né? Eu falo que eu preciso voltar para terapia, porque quando começa a falar, eu gosto tanto que eu fico... Ai, que delícia! Não, é tão bom isso, porque a gente vê aquela Sheila que tava tímida, né? Da menininha que não gostava de se expor, porque muitas pessoas são menininhas eternas, né? Elas não evoluem, elas não progridem, elas não crescem, né? É verdade. Esses dias eu vi uma pesquisa que as pessoas têm mais número de pessoas com medo de se expor num palco do que de morrer. Eu falei, como assim? Muito louco. E realmente, parabéns vocês com esse projeto. Como eu disse, eu acho que uma das ferramentas é a gente encontrar pessoas que nos inspirem. É um caminho aí pra gente buscar o saudável. Tem um plano pro futuro, assim, Mar? Eu tenho, mas eu não vou falar, porque eu sempre falei a vida inteira. Então não fala. E aí, mas já tá profetizado que vai dar tudo eu já certo. sei, aí eu prefiro chegar assim e falar, porque eu sempre falei muito, e sabe aquelas coisas, todo mundo não fala, não fala. Aí eu falei, por que eu sempre caí nessa cilada? Chegava e blá, 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 blá.
Então, eu vou ficar de bico enrolando para as coisas acontecerem. Aí eu venho Já deu falar. certo, já deu certo. Então, quando dá certo, você vem aqui Volta e aqui contar pra Fechou? nós, Sim. tá? Linda. Muito bem. Dá a mãozinha pra gente fazer nossa fotinha. As blues, as garotas blues. As blues. Ai, que gostoso, Sheilinha, te receber, viu? Obrigada, meu amor. Imagina, é um prazer mesmo. Porque para sair de casa, assim, só pessoas que a gente admira, né? Porque tirar de casa, minha filha chega da escola. Delicioso. Que hoje em dia a gente... Nossa, muito obrigada. Vamos finalizar? Você fecha? Quer fechar? Só agora faz o fechamento. Tá. Mas Bom, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado da nossa maravilhosa Sheila Mello. E quando acontecer esse sonho, a gente espera aqui pra contar, viu? Sim, vai ser O dia que acontecer, ela vai Ela aqui. volta. Ah, Beijo, mas gente. Quanta inspiração. Até a próxima, as blusas aqui, ó, as 3. As 3 de azul. Beijo, gente.